A TV Câmara de Maringá está recebendo nesta tarde o professor, historiador, doutor Reginaldo Dias. Nós vamos conversar com ele a respeito de um dos seus projetos importantes para a história de Maringá, que foi o relançamento do livro Terra Crua. Na verdade, né, Reginaldo, nós tínhamos primeiro a edição original, e houve, então, um projeto para que o livro fosse relançado, e nós tivemos, então, esta beleza aqui, que é o relançamento do livro Terra Crua. Por que a ideia deste relançamento? Bem, Diniz, o livro tem uma importância histórica na cultura de Maringá, não apenas por ser o primeiro livro escrito em Maringá sobre a história de Maringá, mas também pela qualidade da abordagem dele sobre a nossa história. E nós vivemos uma espécie de paradoxo. Era um livro importante, que merecia ser lido, no entanto, o acesso a ele era muito limitado. Ele teve duas vidas, digamos assim, antes dessa reedição. Ele foi publicado originalmente em 1961, ele é escrito em 57, mas publicado em 61. E ele teve uma segunda vida ali na metade dos anos 1970, quando o prefeito Silvio Barros, o pai do prefeito recente, que era amigo do autor, ele patrocinou essa encadernação em capa azul. A capa original nós resgatamos nessa edição aqui. E para dar mais perenidade... Que é essa capa aqui? Essa é a capa original. Essa capa é a capa original. Aí o prefeito, com os recursos da época, fez uma capa dura para dar mais resistência, para que o livro sobrevivesse. Essa já é uma reedição, então? Não é uma reedição, mas é uma reimpressão, digamos, com uma capa mais resistente, né? Então, isso garantiu que o livro sobrevivesse mais um período. Mas, recentemente, a gente tinha o objetivo de reeditá-lo já há 1 ou 2 décadas e nós enfrentávamos alguns problemas, o principal dos quais eram os direitos autorais, já que o autor se mudou de Maringá em 1961 e teve uma vida um pouco errática e faleceu no início dos anos 1980. Nós precisávamos localizar um herdeiro para eles nos conceder os direitos autorais para não enfrentar algum tipo de embaraço jurídico posteriormente. E nós lançamos o projeto já há 7 anos aproximadamente, mas nós não tínhamos ainda todos os fatos desembaraçados. E no meio do caminho, uma coisa levou a outra, nós encontramos um filho dele que mora em Dourados, Mato Grosso do Sul, que é advogado também como o pai foi, e nós negociamos com ele. A partir disso, nós fizemos uma lei, aliás, um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura para captar patrocínios, né? E demorou 7 anos, mas finalmente ficou pronto e está disponível agora nas bibliotecas e nas principais instituições. O livro não é vendido, por ter sido patrocinado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, mas ele está mais disponível agora. Então, o principal motivo é a importância do livro. Ele teve muita influência na produção posterior, porque quem escreveu sobre Maringá depois teve que dialogar com o Duque Strata. Teve que ir lá ou para concordar, ou para discordar, ou para pegar alguma pista de pesquisa que ele deixou, porque o livro tem, de forma inequívoca, uma contribuição à reflexão sobre a história de Maringá. Ele é um livro que se distingue dos padrões de narrativas de frentes pioneiras, porque ele é um livro crítico, é um livro muito bem escrito, mas ele propõe questões que normalmente não são encontradas nessas narrativas, exatamente por mostrar o aspecto contraditório da experiência. Ele é um livro que problematiza a experiência histórica. Esse livro conta a história de Maringá até que ano? Ele vai até 57, quando ele foi concluído um pouco depois da eleição do segundo prefeito. A intenção do autor era captar os primeiros anos. Embora ele tenha vivido em Maringá até 61, ele queria registrar o período que ele chama de Terra Crua. Qual o sentido desse título? Terra Crua é aquela terra que está em formação, que ela não está completamente civilizada, né? O cru, aí, ele vem por oposição ao cozido. O cru é o estado da natureza e o cozido é aquilo que a cultura introduz, né? O homem que aprendeu a cozinhar, a assar, a fritar as comidas, né? Mas originalmente ela é crua. Então a ideia dele é que havia uma terra crua aqui, com uma civilização em formação, mas em 56 ele já identifica essa civilização bem constituída. Por quê? Porque já havia poder público municipal,
a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, já havia a comarca, já havia a diocese, que é um fato raro, uma cidade tão jovem tem uma diocese, a ferrovia já vinha chegado, Maringá era um município incipiente, mas próspero, circulava muito dinheiro aqui, as levas demográficas chegavam com intensidade, então ele já não encontrava mais aquele cenário que algumas pessoas chamavam de faroeste, né? Na verdade, ele coloca isso no prefácio do livro, né? Quando ele fala aqui da cadeia de alvenaria, tudo mudou hoje em dia. Quer dizer, ele faz um contraste lá do começo com... o padrão de narrativa dele é inspirado nos filmes de faroeste. Que quando ele chegou aqui em Maringá em 47, início de 48, não dá para saber exatamente o momento, Maringá lembrava muito o cenário de filme de faroeste. Havia matas, as casinhas de sapé, havia ainda violências muito praticadas por ausência do poder público, né? E havia uma civilização em constituição naquele momento. Em 10 anos, menos de 10 anos, tudo se transformou muito rapidamente. Daí ele considerar que o primeiro período estava encerrado e merecia uma narrativa para que aquilo não se perdesse na memória. Então a narrativa dele é de quem viveu por dentro. Ele relata muitos conflitos, ele viveu os conflitos. É um livro que tem uma certa parcialidade, porque ele não está contando com distância. Ele está contando com o olhar de quem viveu, de quem escolheu um lado. Então, quem for ler o livro tem que saber, olha, ele tinha um lado. Qual era o lado que ele escolheu, Reginaldo? Você que estudou bastante o livro. Existe uma situação no nascimento da cidade que é o papel da Companhia de Terras. Inicialmente ela chamava Companhia de Terras, depois passou a se chamar Companhia Melhoramentos. Porque a companhia, já desde o final dos anos 1920, era uma companhia inglesa. Eles compraram do Estado, obtiveram uma concessão de um amplíssimo latifúndio para colonizar, para constituir cidades. Maringá nasce desse empreendimento. E nem sempre a transferência do poder da companhia para o poder público foi harmônica. Não foi em Mandaguari e não foi em Maringá, porque a companhia era muito poderosa e ela tinha interesse a defender, segundo o seu ponto de vista, na implantação do poder público municipal. Quase sempre se relacionava com a questão tributária, pagar ou não pagar imposto. Então, o principal litígio que houve entre a companhia e o primeiro prefeito foi sobre a questão dos tributos, porque a companhia entendia que, enquanto ela não vendesse o lote, ela não devia pagar IPTU. E o prefeito queria cobrar IPTU porque era isso que a lei dizia. Então, essa foi a origem do conflito. E, com isso, houve uma disputa na própria Câmara, com a cassação do prefeito, que foi revertida posteriormente na Justiça, mas de segunda instância, porque o juiz de primeira instância havia consolidado a decisão da Câmara como justa, né? Então, é uma história muito complexa, muito delicada, a gente tem que ler com critério, entendendo a posição de quem estava envolvido, sem necessariamente escolher um lado, né? Mas a riqueza da narrativa dele é porque ele conta em detalhes, ele fornece documentos, mas é claro que a visão dele é uma visão parcial, a visão de quem estava em um dos dois lados da contenda. Ele era do partido do prefeito, o PTB, então nesse momento ele está dizendo que a companhia estava errada, digamos assim, né? E o prefeito estava certo, que é um ponto de vista bastante defensável. Isso, essa briga, ela continuou e com relação ao segundo prefeito, como que foi? A companhia teve um ganho na segunda eleição? De certa forma, isso só vai ser pacificado no terceiro prefeito com o João Paulino. Não houve conflitos tão intensos na segunda legislatura ou na segunda administração, mas houve também disputas com o segundo prefeito, o Américo Dias Ferraz, sobre a questão tributária. Não foi uma disputa tão dramática quanto na primeira gestão. Não são fatos raros, não. Como nós temos uma colonização recente no Paraná, com exceção de Curitiba e os Campos Gerais, conflitos dessa natureza aconteceram em muitos municípios pela transferência do poder comercial para o poder político constituído. Bom, ainda tem algumas coisas a serem resolvidas, né? Uma delas, o horto florestal, que é um problema ainda entre a companhia e o município. Vamos ver como é que isso vai terminar. Gostaria de perguntar o seguinte: quantos livros foram editados e é possível comprar, adquirir? Onde se encontram esses livros? Infelizmente nós não podemos vender, digo infelizmente porque muitas pessoas gostariam de comprar o livro mesmo, né? Nem pedem graciosamente, mas nós não podemos vender por causa dessa cláusula de contrato de ter sido financiado, e também o próprio filho do autor, ele concedeu os direitos autorais nessas condições, não em outras, né?
Então, o livro ele foi destinado preferencialmente para instituições, de modo que o leitor deve procurar acesso nas bibliotecas públicas municipais, bibliotecas escolares e nas bibliotecas das instituições de ensino superior, Sesumar, a biblioteca da UEM. E talvez a gente consiga, em breve, franquear o acesso mais livremente, mediante uma nova negociação com o filho do autor. Esse livro primeiro, o original, que existe, quantos exemplares existem? Olha, nas bibliotecas há cerca de 10 exemplares, em residências há um pouco mais. Eu não saberia dizer. Quando nós estávamos fazendo essa reedição, eu fiz uma série de pesquisas sobre a repercussão do livro e também sobre os vestígios dele na nossa cultura aqui. E uma curiosidade que eu tive era de contar quantos exemplares havia nas bibliotecas públicas. Na UEM, há 3 exemplares, só que 2 estão retidos na seção de obras raras, o que é justo. Certo. Porque se alguém sumisse com o livro, não teria como repor. E nas bibliotecas municipais, há cerca de 10 exemplares. Só que a sua pergunta me oportuniza fazer um esclarecimento. O livro que nós reeditamos, ele é integralmente fiel ao texto original. Ou seja, nós fizemos o que os especialistas chamam de facsímile. Nós fizemos uma fotografia do livro e reproduzimos, inclusive, com a ortografia da época, como documento, né? Podemos até comparar uma com a outra, aqui na Câmara. Aqui, a página 1415. 1415. Está aqui. O original e o... Nós só corrigimos em detalhe de paginação, por isso que essa foto está nessa página da esquerda e essa na direita, mas o texto é exatamente o mesmo, com a mesma ortografia, nós só corrigimos erros de tipografia. Então, nós reproduzimos como um documento, mas só que nós fomos além, para mostrar a importância dele. Nós fazemos uma apresentação, que é usual, dos organizadores. O livro foi organizado por mim, pelo pesquisador Miguel Fernando Pérez Silva e pelo cientista social e historiador Sérgio Gini. E nós incluímos um pós-fácil do filho do autor, o Dr. Fernando Luque Estrada, e incluímos também uma sessão de comentários escritos por mim e por um colega de departamento, o professor José Henrique Rolo Gonçalves, que é um admirador da obra. É um texto até extenso, tem quase 50 páginas de comentários, em que a gente comenta tudo o que se relaciona ao livro, né? Mas depois que a pessoa lê. Nós não incorporamos os comentários antes, porque isso contamina a leitura. Depois de ler, se a pessoa tiver interesse em refletir sobre outros aspectos, nosso texto está lá. E, por fim, nós incorporamos uma seção de documentos do autor, há até mais uma poesia sobre o Terra Crua que ele produziu, algumas reportagens que falam dele. E, por fim mesmo, né, na última sessão, nós incorporamos mais fotos do período, para ampliar a memória visual da época em que ele viveu e sobre a qual ele escreveu no livro Terra Crua. De modo que esse livro aqui, ele se mantém como relíquia, né? Quem tem não deve se desfazer dele, a menos que queira doar para mim, eu aceitaria. Eu tinha um exemplar, não sei onde foi parar, eu emprestei e não voltou. E se alguém tiver o original com esse senhor aqui, que é o Zé Risada, né, que era quase um sem-teto em Maringá, eu também aceitaria, mas não ficaria comigo, doaria para alguma instituição para que as pessoas tenham acesso. Esse livro está integralmente reproduzido aqui dentro. Uma beleza de projeto, Reginaldo, parabéns pela iniciativa, parabéns pela UEM, pelos apoiadores desse projeto. A Câmara também se manifestou a respeito, apoiando esse projeto, e vamos torcer para que em breve tenhamos uma nova edição, para que mais maringaenses, mais pessoas por esse Brasil afora, tenham um pouco de conhecimento do que é e do que foi a história de Maringá no começo da nossa história. E desejamos muito sucesso e que consiga esse projeto. Eu agradeço pela oportunidade de estar divulgando mais ainda esse projeto, felizmente concluído, mas esperamos que ele tenha uma nova vida ainda. Nós também esperamos.